Olá, meus amados, que a graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sempre repousando no coração de cada um de vocês. Eu sou a diaconisa Beatriz Silva e hoje nós estamos aqui com o líder de rede da Igreja Batista Betel, o irmão Walker, que irá compartilhar um pouquinho do seu testemunho e trazer uma palavra diretamente do Senhor para os nossos corações. Amém, né? Queria primeiramente agradecer a Lia, né, pelo convite, né? Eu fiquei assim bem feliz, né? Porque é uma oportunidade, né, que a gente tem de glorificar o nome do Senhor através do nosso testemunho, né? E eu quero, na verdade, eu quero começar aqui, Bia, eu quero ler um texto assim que um dos textos assim que logo no começo da minha conversão assim eu ouvi uma ministração sobre ele e assim me impactou, né? E com essa ministração assim eu tirei muito proveito assim e foi onde deu início, né, sobre a minha conversão, né? E como eu também permaneci também nos caminhos do Senhor, porque uma coisa é a gente aceitar o Senhor como Salvador, né? Mas outra coisa também é a gente permanecer. E eu quero aproveitar essa oportunidade e eu quero frisar bastante isso, né? Sobre a importância de permanecer no Senhor, né? Bom, eu quero ler um texto aqui, está em Salmo 139, o versículo do 14 ao 16, só esses 3 versículos aqui, e eu quero, logo depois que eu ler esse texto aqui, eu quero compartilhar, né, no começo da minha conversão, antes de eu conhecer o Senhor, e depois o que aconteceu na minha vida depois de eu, na verdade, do Senhor me encontrar, né? Bom, Salmo 139, versículo 14 fala assim: eu te louvarei, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras. A minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não me foram encobertos quando no oculto fui feito e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda uniforme, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia ainda acontecido. Esse é um texto assim que assim ministra muito ao meu coração, né? Como eu falei aqui no começo, foi uma das primeiras ministrações assim que eu ouvi e me impactou, né? Porque aqui esse texto aqui está falando assim que antes da gente ser concebido no ventre da nossa mãe, o Senhor ele já escreveu todos os dias da nossa vida. Ele escreveu e ele determinou todos os dias da nossa vida, ou seja, ele tem um plano original para nós, né? A gente não caiu de paraquedas nesse mundo aqui e pegou Deus de surpresa. Poxa, o que eu vou fazer com a Bia? O que eu vou fazer com o Walker agora? Não, Deus ele já tem um plano, um propósito para cada um de nós, né? E ele tem, na verdade, ele tem um plano original, né? Mas às vezes, né, Bia, como eu estava falando aqui, né? Às vezes a gente, sem conhecer o Senhor Jesus, nós acabamos vivendo os nossos planos, né? E achando que os nossos planos é o verdadeiro propósito das nossas vidas. E aí, quando a gente menos percebe, né? A gente começa a plantar, e aí começa a colher, né? Automaticamente. E aí a gente vê que muitas coisas assim, realmente assim, a gente acaba se perdendo, na verdade. E esse texto aqui, ele fala assim muito ao meu coração, porque Deus ele tem um plano original. Então, quando o Senhor Jesus ele me encontrou, porque na verdade não foi eu que escolhi. Então, lá em João 15, 16, 17 fala: não fosse vós que me escolhesse, mas eu vos escolhi, né? Eu vos escolhi. Então, quando eu tive um encontro com Jesus, quando ele me chamou, quando ele falou, quando ele me escolheu mesmo, né? E aí ele começou a abrir os meus olhos, ele começou a me curar, enfim, aí eu consegui entender o meu verdadeiro propósito. Bom, vamos lá. Antes de eu conhecer o Senhor Jesus, antes de o Senhor me escolher assim, eu vivi assim uma vida desde a minha infância assim muito sofrida, né? Bem sofrida mesmo. Os meus pais assim nunca tiveram condição assim de comprar uma roupa, assim, de dar algo para nós assim, um presente. Na verdade, eu nunca ganhei um presente, né?
todas as coisas que a gente ganhava era as pessoas que davam para nós, né? Eu nunca recebi assim um presente do meu pai, eu sabia da condição também, né? Sim. Enfim, a minha infância foi muito sofrida, dos meus irmãos, a gente sofreu bastante. E aí a gente foi crescendo e meus pais eles bebiam bastante. Bebiam e brigavam bastante, né? Eu fui crescendo nesse ambiente aí e fui crescendo bastante revoltado. Eu sou o caçula, nós somos em 7, né? E eu quero dar uma resumida aqui para não tomar muito tempo, mas nós somos em 7 e eu sou o caçula. E os meus irmãos cuidavam de mim, né? Meus irmãos cuidavam de mim. Eu fui crescendo nesse ambiente, meus irmãos também foram crescendo, todos revoltados. Nós somos em 6 homens e somente uma mulher, né? E a gente foi crescendo nesse ambiente assim, transtornado mesmo, assim. Meus pais, você tem uma ideia, assim, eles bebiam tanto, que assim, eles davam assim, barraco mesmo, né? De quebrar as coisas, quebrar os móveis, e isso, eu fui crescendo vendo tudo isso aí, eu fui crescendo isso me revoltava, porque aí eu via muitas vezes meu pai bater na minha mãe, né? E isso foi gerando em mim ódio, e eu falava assim, quando eu crescer, eu tinha esse pensamento, quando eu crescer, eu vou crescer, vou ficar forte, e eu vou vingar minha mãe. Eu tinha esse meu pensamento, eu vou bater no meu pai, eu vou vingar minha mãe. Bom, enfim, fui crescendo, né, e esse ambiente lá em casa, lá, muitas brigas, aí os meus irmãos também caiu na bebida também, caiu nas drogas, né, e eu fui vendo tudo isso, né, e automaticamente eu também logo mais assim, eu também acabei caindo na bebida e também nas drogas também, né, e vivi assim um bom período dos meus 13, 14 anos, né, foi onde que eu comecei onde eu conheci o álcool, né, e automaticamente já também as drogas, e assim, uma coisa vai puxando a outra, né? Tive bastante envolvimento com coisa errada, tráfico, enfim, eu chegava a um ponto assim também, né, de beber e ficar largado na sarjeta mesmo, né? Quantas vezes assim eu saí com meus amigos assim, e aqueles que diziam ser meus amigos, né? A gente saía da Soreprima, da boate, enfim, casa de piscina que a gente alugava. Eu bebia tanto assim que eu chegava a ficar largado mesmo assim, né? E os meus amigos, ao invés de me ajudar assim, eles tiravam um sarro. Muitas vezes filmava eu bêbado, né, dando barraco, assim, enfim, muita coisa errada mesmo. Eu tava até conversando hoje, né, com a sua mãe, assim, tem nojo, né, nojo assim mesmo do meu passado, né, tanto que a gente só fala mesmo assim, quando é um testemunho mesmo para abençoar vidas, né, talvez vidas que vão estar vão assistir esse testemunho aí, vão se identificar também. Mas enfim, a minha vida antes de conhecer Jesus assim era totalmente assim desequilibrada, assim, até que chegou um ponto que meus pais começaram a frequentar a Testemunha de Jeová, né, Salão do Reino lá, e eles começaram a me levar. Eu falei assim, poxa, eu não tinha nenhum conhecimento, né? Quem sabe as coisas não pode melhorar, né? Mas eu estava enganado, né? Não melhorou, muito pelo contrário, piorou, né? Enfim, aí lá eles começou achando que estava certo uma coisa e totalmente errado. E aí eles começaram a trazer muitas coisas para dentro de casa lá, doutrina, enfim. Bom, quero chegar num ponto que assim, chegou num momento que não dava mais, assim, eu queria ir embora de casa, eu já estava com uns 15 anos mesmo. Eu falei, não tem como, porque era só briga, era só desavença, os meus irmãos mesmo, era briga de soco mesmo, assim, era assim, começava a beber assim, era assim, uma coisa assim, sem, sabe, eu ficava assim, muito tempo assim, eu fiquei assim, revoltado, me senti revoltado.
Até que um dia, né, eu comecei a trabalhar com o meu pastor agora, que é meu pastor, e ele começou a me evangelizar, só que aí então eu não queria dar ouvido, né, queria os prazeres do mundo, e foi um bom tempo, foi uns 2, 3 anos ele me evangelizando, e esse período eu resistindo muito, né, porque eu bebia demais. Assim, bebia muito, muito mesmo, eu não, era todo dia, não me controlava, né? Todo dia eu tinha que ter bebida, né? Na verdade eu já tava me tornando um viciado mesmo, né, na bebida. E até que chegou um momento, né, um dia, que eu namorava a minha esposa, fiz ela sofrer muito, muito mesmo, traía ela, enfim, muitas coisas assim mas ela assim nunca desistiu de mim, né? Hoje eu louvo a Deus porque nós estamos casados, né? E depois eu vou contar mais pro final. Mas enfim, eu fiz muita coisa errada, muita coisa que assim não tem assim, não me agrado mesmo, né? Mas até que um dia eu tava bebi bastante, e eu peguei a moto, e eu tava assim, peguei a moto e falei, vou andar assim. E saí saí com a moto, uma Twister, e quando eu estava passando ali perto do cemitério, ali tinha uma lombada, e eu passei assim, eu já não lembro de nada, eu passei, caí com a moto assim, e eu tava uns 80 por hora, a moto foi capotando assim, e nesse dia eu quase morri. Eu lembro assim que eu acordei, eu tava na UTI, e foi aqui que começa o meu encontro com o Senhor, né? Eu tava na UTI, né, todo machucado, todo ensanguentado, não conseguia mexer nada com os aparelhos assim, em mim assim. E aí então e tudo escuro assim, eu comecei a chorar porque eu não lembrava de nada, não sabia o que estava acontecendo, não me recordava mesmo, tinha bebido muito a noite inteira. E aí eu comecei a chorar. E aí a enfermeira, ela escutou eu chorando, né, e ela veio. E ela olhou pra mim assim, e eu não conseguia nem falar, porque a minha boca aqui também tava tudo, né, machucado, né? Eu usava aparelho ainda e machucou muito a minha boca. E eu lembro que a enfermeira falou assim pra mim, falou, você acredita em Deus? Aí na hora deu sabe quando dá fiquei parado, e ela falou, olha, se você não acredita, você pode começar a acreditar hoje, porque foi um milagre que aconteceu com você. E aí naquele dia ali, parece que os meus olhos se abriram. Aí eu falei assim, poxa, o que eu tô fazendo com a minha vida? O que eu tô fazendo com a minha vida? E aí naquele dia ali eu falei, não, quer saber de uma coisa? Quando eu saí daqui, e eu via, e ali, nas visitas que eu recebi até o meu pastor, na verdade ele não era pastor ainda, ele estava fazendo seminário, e ele falou assim, ele foi me visitar lá, né, logo depois, e ele falou assim, cara, o que você está fazendo com a sua vida? As mesmas coisas assim que eu estava pensando naquele momento lá, ele falou para mim, ele falou assim, Deus está te dando a oportunidade, né, que nem a enfermeira falou, foi um milagre na sua vida, você poderia muito bem hoje não estar aqui, mas Deus está te dando a oportunidade. E aí eu fechei minha mão e falei assim, né, a partir de hoje eu vou aproveitar essa oportunidade. E assim, aí ele orou comigo ali, logo ali, ele falou, você quer aceitar Jesus? Ali na UTI mesmo. Eu falei, eu quero aceitar Jesus. E aí a partir desse dia ali eu me entreguei mesmo minha vida para Jesus. Eu falei, Senhor, eu não conhecia nada, né? Não tinha conhecimento da palavra, não tinha conhecimento de nada. Mas a partir daquele dia eu falei assim, não, cara, eu entrego minha vida para Jesus. E a partir daquele momento ali, eu comecei assim, a viver intensamente para Jesus. Tanto que aí logo que eu saí ali do hospital ali, fui para minha casa, no momento eu não estava conseguindo andar ainda, né, porque os ferimentos foi muito forte mesmo, mas meu atual pastor agora, meu pastor, ele ia quase todo dia em casa lá, e eu fiquei constrangido, né, com a
outras pessoas também lá da igreja começou a me visitar também. E aí eu comecei já a começar a experimentar o amor de Deus, né? Falei, poxa, né? E os meus amigos, que eu achava que eram meus amigos, não foram nenhum visitar. Então eu fiquei impactado, né? Aí eu comecei, logo me recuperei, comecei para os cultos, aí nós já tinha as células já também inserido na igreja. Ele vinha me buscar, eu ia com ele na igreja, na célula, e lá eu fui muito amado, muito, assim, demais. Aí começou o processo na minha vida, né? De limpeza, né? De cura, né? Muitas coisas do passado, muitas coisas que aconteceram, e é aquilo que a gente estava conversando hoje de manhã, né? Jesus, ele me perdoou, né? Jesus, ele me lavou, me limpou. Só que existiam muitas consequências que eu causei, né, no meu passado, e são minhas, né? As consequências são minhas. E aí onde eu quero chegar, né, que eu falei logo no começo da importância de permanecer, né? Uma coisa é a gente entregar a nossa vida para Jesus. Eu vejo isso muito, né, Bia? Muitas pessoas entregam a sua vida para Jesus, né? Começa 1, 2, pessoas que até um ano, né? Mas às vezes assim começa a vir as lutas, as provas, né, as dificuldades, e não permanece, né? Não permanece. E aí eu lembro que meu pastor, ele leu um texto para mim, ele fala assim, lá em 1 Coríntios, se não me engano, capítulo 15, verso 27, que fala assim, não vos deixeis ser enganados, que as más conversações corrompem os bons costumes, né? Ou seja, nós precisamos saber com quem nós estamos andando, quem nós estamos ouvindo. Então eu falo assim que isso, aí eu comecei a me afirmar, o que me fez permanecer mesmo, eu começar a andar com as pessoas certas, né? Ali da igreja, pessoas que me entregavam uma palavra, na hora de corrigir, me corrigia, me exortava, né? Sempre estava perto de mim ali. Então eu queria deixar já isso para quem está assistindo, né? Sobre a importância, né, de permanecer. Você que vai estar nos ouvindo aí, isso é muito importante, né? Muitos começam bem, mas infelizmente no meio do caminho acaba desistindo, acaba parando. Mas o que vai fazer, realmente o que mais importa é a gente terminar bem, né? É um texto que eu amo muito, muito mesmo, que é do apóstolo Paulo, né? Que ele fala assim, né? Combati o bom combate, né? Ele fala com tanta convicção, com tanta afirmação, né? E é um texto que um dos primeiros livros que eu li da Bíblia, assim, foi Timóteo, né? Eu amo muito Timóteo, tanto o primeiro Timóteo como o segundo Timóteo, né? O apóstolo Paulo, assim, me inspirou bastante, assim, lá no começo da minha conversão. E ele fala com muita convicção: combati o bom combate, cumpri o propósito, né? E guardei a fé. E aí ele continua, ele fala assim: e agora está reservado para mim a coroa da justiça, né? Ao qual o reto juiz Jesus reservou para mim, e não só para mim, mas para todos aqueles, né, que amarem a sua vida, que cumprirem o seu propósito, né? Então, e aí eu comecei, onde o meu pastor ia, eu ia com ele. Muitas pessoas até falam, o chaveirinho do pastor. Eu falei, não tô nem aí, né? Eu quero estar perto de pessoas que vai me levar para Deus, pessoas que vai falar, que vai me corrigir na hora que eu estiver errado, né? E aí eu comecei a viver intensamente para Jesus mesmo, me entreguei mesmo, assim, para Jesus. E aí eu cheguei na minha esposa, né, e falei assim, eu entreguei a minha vida para Jesus. Ela falou, o quê? E aí, a partir desse momento, assim, o novo convertido, primeiro amor, né, pregava até pro poste, né, até pro cachorro. E eu falei assim pra ela, e eu fiz a minha escolha, eu escolhi Jesus. E se você quiser vir comigo, então vem, mas com Jesus, né? E aí eu ganhei a minha esposa para Jesus, né? E aí foi assim, Deus foi fazendo um processo, assim, ganhei muitos amigos para Jesus, ganhei minha casa para Jesus, meu pai, eu batizei meu pai, minha mãe,
meus irmãos, minha família inteira hoje serve o Senhor Jesus. Glória a Deus. E aí eu lembro muito de um texto que está lá em Malaquias, né? Que fala assim, né? Se o coração dos pais não converter o coração dos filhos, o coração dos filhos converterão o coração dos pais. Glória a Deus. E aí eu ouvi uma ministração sobre isso e me impactou, né? E aí Jesus começou a usar muito a minha vida, assim. A minha família, eu via a minha família assim, eu não tinha nem prazer de ir lá visitar meu pai, porque era só bebida, você chegava ali, era um ambiente assim, hostil, ruim. E na verdade, né, eu me preparei para estar nesse ambiente, né? Porque eu falei, não, eu tenho que me preparar, né, para ir lá e resgatar minha casa, resgatar minha família. E eu louvo a Deus porque foi isso que aconteceu, assim, Deus foi trabalhando na minha vida, foi assim, fazendo um processo tão lindo na minha vida, assim. E hoje, assim, eu louvo a Deus porque a minha casa, a família da minha esposa, muitos da família da minha esposa servem o Senhor Jesus também. Deus usou e tem usado nossas vidas. E assim, tem muitas vidas ainda pra gente alcançar, né? Mas assim, eu louvo a Deus. Então, eu queria frisar muito isso, porque, voltando para esse texto que eu li aqui, né? Deus, ele tem um propósito na vida de cada um. É verdade. Ninguém caiu aqui de paraquedas, né, Bia? Né? Nós somos filhos de Deus. Ele nos criou para um propósito. Só que muitas vezes, Bia, né, como eu falei no começo, nós queremos viver, porque nós não conhecemos Jesus, e eu estava até lendo esses dias, Bia, algo assim que eu parei para analisar, que fala assim, né, até o texto que eu li em João 15, 16, ele fala assim, não fosse vós que me escolhesse, mas eu vos escolhi. Então, quando Jesus, ele nos encontra, ele nos chama, fala, agora você é meu, né? Agora eu vou te pegar mesmo, agora eu vou fazer você viver, você entender o seu verdadeiro propósito, para que eu te criei, né? E eu pude ver isso claramente na minha vida, assim, né? Porque até então, antes de eu conhecer o Senhor Jesus, eu não tinha uma profissão, eu não tinha, assim, era aquela música do Zeca Pagodinho, como ele fala, deixa a vida me levar e vida leva eu. Mas hoje não. Hoje, a cada dia assim, o Senhor tem me mostrado o que Ele quer da minha vida, o que Ele planos, projetos, né? E hoje eu posso dizer assim que eu estou vivendo assim um plano original de Deus na minha vida, assim, né? Muitas coisas, muitos desafios aí que o Senhor tem colocado. Estou fazendo seminário, já fiz 1 ano de seminário, inclusive amanhã estou indo para o seminário, tenho aprendido muito. E uma das coisas assim que quando eu fui para o seminário, quando o pastor me enviou eu para o seminário, eu falei assim, Senhor, eu não quero ir para o seminário para saber melhor, só para saber melhor que as pessoas, que meus irmãos, mas eu estou indo para o seminário para aprender mais, sim, mas para servir melhor o reino, servir melhor as pessoas, né? Então, assim, tem sido assim maravilhoso, né? Assim, o que Deus tem feito na minha vida, na minha casa. Tenho 2 filhas lindas, né? Uma de 2 anos, a Ana Luísa, e uma de 7 anos, a Ana Elise. E conforme eu te falei, né, as consequências, eu tenho um filho que é fora do casamento, antes de eu conhecer a minha esposa, né? E eu sei assim que tem sido um desafio para mim. Ele não mora aqui, e assim eu tenho que, de uma forma assim, ele não tem culpa, ele é meu filho, então eu sei que é meu dever, é minha responsabilidade dar um destino para ele, mostrar Jesus para ele, apresentar Jesus para ele. Então é o meu dever, né? Então é aquilo que eu te falei lá, né? Jesus nos limpa, nos perdoa, nos lava, mas existem consequências que são nossas, né? Que Deus, ele vai nos livrar porque são nossas, mas eu louvo a Deus porque Ele tem dado sabedoria, discernimento, assim, né? E assim, hoje posso dizer assim, hoje eu sei que tem muitas coisas por vir ainda, né? Muitas coisas maravilhosas, mas hoje eu posso dizer assim que eu estou vivendo o melhor de Deus na minha vida. Eu sei que tem muitas coisas ainda por vir. Bom, então, assim, eu creio que é isso, né? Eu contei aqui um pouco da minha vida antes de conhecer o Senhor, né?
E depois, assim, de conhecer o Senhor. E tem muita coisa, né? Tem Muita coisa mesmo, assim, linda, maravilhosa, experiências, assim, que eu tenho vivido com o Senhor Jesus, dentro da minha casa, né? Em todas as áreas, né, na verdade. Então eu louvo a Deus, assim, né, por esse Jesus tão lindo, tão maravilhoso, assim, né? E como eu falei, né, para me finalizar aqui, Deus, você que está ouvindo, né? Deus, ele tem um propósito na sua vida, né? Talvez você que está ouvindo hoje, talvez você fala, poxa, né? O que eu vim fazer nesse mundo? Né? Só estou sofrendo, enfim, né? Muitas coisas vêm na cabeça, na mente, né? Eu não sirvo para nada, enfim, mas eu não sou ninguém, enfim, às vezes a gente ouve isso da nossa própria família, né? Pessoas que a gente ama, pessoas que para nos ajudar, e às vezes assim a gente vê ao contrário, pessoas que para nos amar, né? Mas infelizmente faz ao contrário. São pessoas que não conhecem Jesus ainda. Mas enfim, eu queria deixar finalizar deixando essa palavra. Deus tem um plano na sua vida. Assim como eu li aqui em Salmo 139, Deus tem um propósito na sua vida, né? Então, assim, não se sinta, né, ninguém. Deixa Jesus entrar na sua vida, deixa Jesus te encontrar, né? Aí vai dar por onde nós estamos andando, onde nós estamos procurando, não é verdade? Mas eu queria deixar essa palavra, né? Deus tem um plano, um propósito na sua vida também. Amém, Meu Deus, aleluia. Tem diversas passagens que eu amo na Bíblia e uma delas foi o que o Gu disse, né? Que Deus falou com ele também, é uma das passagens que o Senhor fala comigo, mas outras também que diz que o amor de Deus nos constrange. Verdade. Que quem Jesus liberta, verdadeiramente liberta está. Essas são passagens fortes, poderosas, né? Que vêm de encontro de verdade com as nossas vidas. E eu vejo isso no testemunho do Gu e também vejo no meu testemunho, e esse amor verdadeiramente nos constrange, porque nós que temos um passado, né, uma trajetória, uma história longe do Senhor, sem conhecer os caminhos de Deus, nós entendemos esse amor em sua plenitude e nós não conseguimos, na verdade, entender ele, né? Sim. Nós não conseguimos entender como um Deus tão perfeito, tão santo, foi olhar para nós, tão pecadores, tão miseráveis, né? Às vezes até mesmo tão profundo no lamaçal do pecado que não consegue enxergar olhando para nós. Mas o Senhor Jesus, ele foi lá, estendeu as mãos e nos resgatou, né? Amém. Nos resgatou das garras do inimigo, e ele mostrou a outra passagem que eu amo muito, né? Que Deus escolhe as coisas loucas deste mundo. Verdade. Para confundir as sábias. Verdade. As que não são, as miseráveis, as desprezíveis, para aniquilar as que são. Para o quê? Para a honra e glória do nome dele. E ele ser glorificado. Exatamente. Essa é a ideia, né, Bi? Essa é a ideia. Tudo vem dele e tudo tem que voltar para ele. É verdade. Né? E às vezes a gente vê, bem legal que você falou aí, que às vezes, né, a gente vê homens, né, mulheres, que acham que isso é muito importante que eu vou falar também, né, porque às vezes a gente vê assim que as pessoas, elas acham que conhecem Jesus, né? Mas na verdade, tem até um texto lá em Oséias, né? Oséias 4, capítulo 6, que fala assim: o meu povo está perecendo por falta de conhecimento, porque ele falta conhecimento. Tem muitas pessoas que estão dentro da igreja, mas ainda não tem um conhecimento, que nem se você falou, não está desfrutando do amor de Jesus. Não está, né? Porque ele falta conhecimento. Porque uma coisa é você estar lá no templo, na igreja, mas outra coisa é você ter um relacionamento com ele. Sim, é verdade. Você ter uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra. Eu já dei esse tipo. Como que nós vamos conhecer ele? É uma vida de relacionamento com ele. Né? Então isso é maravilhoso. E hoje, e nem você falou, eu consigo hoje, todos os dias, desfrutar desse amor. Eu tô trabalhando,
eu tô conversando com Ele. Sim. Eu tô, enfim, em qualquer lugar, eu sou o templo morado do Espírito Verdade. Santo. Ele habita em mim, né? Eu tô, em todo momento eu tô em conexão com Ele. Eu não sou só cristão no domingo lá na igreja. Não sou cristão só na cena, mas, né, onde eu estiver, eu sou um cristão. Eu estou representando Jesus. Então isso é maravilhoso, né? A gente precisa cada dia mais prosseguir com esse. O apóstolo Paulo fala isso, né? Prossiga, um homem que viveu tantas experiências. Ele já, quando ele está falando isso, ele já tinha ido ao terceiro céu, ouvido coisas inefáveis, né? E aí ele logo depois ele continua falando assim: eu prossigo e conhecer o meu Senhor. Um cara que tinha vivido tantas experiências lindas. Mais e mais. E ele falou: eu quero conhecer mais, ou seja, eu quero mais, eu quero viver mais experiências, eu quero conhecer mais, né? E é isso que eu me inspiro, como eu falei aqui no começo. Eu me inspiro muito no apóstolo Paulo. No começo da minha conversão, eu li muitos, assim, os livros que ele, desde Atos, né, enfim, eu sou apaixonado pelos livros do apóstolo Paulo, eu me inspiro muito dele. Então, assim, eu louvo a Deus, assim, né, por estar vivendo tudo que eu estou vivendo, e eu tenho certeza, assim, que tem muito mais por vir aí. Com certeza, em nome de Jesus. E é bem tudo isso que estamos falando, isso só ressalta ainda mais e glorifica ainda mais o nome do Senhor. Porque é as pessoas olharem para nós e ver que verdadeiramente é o Senhor através de nós. Pessoas que conheceram a gente antes de ser transformado, é sobre isso, é você buscar transmitir o Senhor, é sobre você se diminuir para o Senhor crescer em ti, é sobre você se negar, tomar a sua cruz e seguir a Jesus. E é isso, não importa o quão você esteja afundado no pecado, o Senhor, Ele tem um plano para a sua vida e Ele vai lá e te resgata, Ele tem poder para te libertar, Ele tem poder para te transformar, assim como transformou a vida do Gu, também transformou a minha vida, a vida das nossas famílias. Amém. Ele também vai transformar a sua. Amém. Apenas se decida, busque a Ele e saiba que Ele tem um propósito para fazer na sua vida. Neste momento eu queria pedir pro Gu fazer essa oração. Amém. Privilégio, né? Mais uma vez queria agradecer, né? Agradecer a todos que vão estar ouvindo, né? Esse testemunho. E eu queria orar e já aproveitar que eu vou orar também, né? Dar bastante ênfase, né? Não sei porquê Deus falou assim muito comigo. Eu até trabalhando, dá bastante ênfase sobre permanecer. Deus, Ele falou muito forte no meu coração, né? Por isso que eu dei uma resumida no testemunho e estou frisando bastante isso, né? Sobre essa importância, né? De permanecer, de estar perto de pessoas, né? Que vão te ajudar, que vão te mentorear, né? É um discipulado, na verdade, né? Sempre tá junto, tomando um café, enfim, tá no meio de pessoas que vão te levar para Deus, né? Se sujeitar a Deus, resistir ao diabo, ele vai fugir de você. Fuja as tentações, fuja as tentações, permaneça, porque a caminhada ela não é fácil, né? Não é fácil. Não é fácil. Todos os dias, né, Bia, nós somos tentados, todo dia nós sofremos perseguições. Sim. Jesus nos alertou quanto a isso, né? Exatamente. Então é muito importante a gente estar rodeado, né, de pessoas de Deus, pessoas que vão nos levar a crescer. Isso é primordial, muito importante. Então eu queria deixar tô dando mais uma ênfase aqui, porque Deus ministrou muito no meu coração sobre isso. Sim. Eu creio que vidas que vão estar ouvindo precisavam ouvir isso, né? Essa importância de permanecer mesmo no Senhor, né? Então Jesus, Ele é alerta, aquele que permanecer em mim, né? Aquele que ser obediente, né? Nos meus caminhos, na lei, na palavra, né? Esses verdadeiramente são meus filhos, né? Então isso é muito importante, né? Aí ressalta um pouco aquilo que a gente, você começou a falar, né? Eu também falando um pouquinho aqui sobre a importância, assim, da gente realmente conhecer Jesus, né? Se aprofundar. Mas amém. Tá, vamos orar? Vamos orar, você que está aí ouvindo aí, feche seus olhos com a gente, e no momento que a gente estiver orando, ore também, né? Talvez se você ainda não aceitou Jesus, ainda
ou talvez você já há algum tempo, né, já está numa igreja, está, enfim, não sei, né, mas se você ainda não viveu nenhuma experiência, nenhum relacionamento com o Senhor ainda, né, eu queria orar nesse sentido, né, para que você venha ter fome, ter desejo, né, de a cada dia conhecer, né, o nosso Senhor Jesus. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer primeiramente por esse momento, por essa oportunidade. Obrigado, Senhor, porque se nós estamos aqui hoje, Pai, dando esse testemunho, é porque o Senhor nos encontrou, Pai. O Senhor nos amou primeiro, Pai. Por isso que hoje nós estamos aqui testemunhando, Senhor, daquilo que o Senhor fez em nossas vidas, na minha vida, Pai. Em nome de Jesus, Pai. E que o Teu nome seja glorificado, seja exaltado através desse momento, através dessa oportunidade que o Senhor me deu, Pai. E cada vida, Senhor, que vai ouvir, que está ouvindo, Pai, que o Senhor visita nesse momento o mais íntimo, o mais profundo de cada coração, Pai. Em nome de Jesus, amado Espírito Santo, somente o Senhor pode convencer, somente o Senhor pode tocar no mais íntimo de cada coração, Pai. Pai, essa pessoa que às vezes está se sentindo ninguém, desanimada, Pai, visita, Pai, que nesse momento ela venha ser fortalecida, que ela venha realmente, Senhor, através desse testemunho, dessa palavra, venha ter um encontro contigo, Pai. Em nome de Jesus, o Senhor venha abrir os olhos, Pai, o Senhor venha abrir um entendimento, em nome de Jesus, e que a Tua palavra venha penetrar, Pai, no mais íntimo, no mais profundo de cada coração, Pai. Em nome de Jesus, que o Teu nome seja glorificado, Pai. Pai, eu oro por cada vida que está assistindo, Pai, esse testemunho, Pai. E o Senhor sabe o que cada um está enfrentando. O Senhor conhece o coração, as aflições, Pai, o que cada um está, as lutas, as provas que cada um está passando, Pai. A minha oração é, Pai, vai de encontro com cada coração, vai de encontro com cada necessidade, Pai. Em nome de Jesus, Pai. E que o Teu nome seja glorificado, seja exaltado através, Pai, desse testemunho. No nome santo de Jesus, eu oro e eu te agradeço mais uma vez por essa oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus, o Senhor tem um propósito na sua vida, não se esqueça disso. Não se esqueça. Neste momento eu quero agradecer o irmão Gu, que ele tem um nome que eu às vezes não lembro. Ele é mais conhecido como Gu, né? Amém. E eu quero agradecê-lo por aceitar esse convite, Amém. né? Meio em cima da hora, mas eu quero lhe agradecer. Eu sei que o Senhor tem um propósito e Ele sabe de todas as coisas, né? E que Deus ele possa lhe recompensar, porque eu não tenho como. Apenas as minhas orações, Amém. mas que o próprio Deus possa lhe abençoar, Amém. derramando as mais ricas bênçãos do céu, te dando mais conhecimento, mais graça, te fortalecendo para continuar seguindo. Que o Senhor seja contigo em todos os Amém. seus passos, em Jesus. nome de Jesus. Jesus. Eu lhe agradeço do fundo do coração. Eu que agradeço, né? Para mim é um privilégio. Eu sempre tenho falado assim, eu fiz até uma aliança com o Senhor, onde me chamar, né, para falar do amor de Jesus, ali eu vou estar, né? Não importa o lugar, né? Todo mundo tem que experimentar o que eu estou experimentando, né? É verdade. O que nós estamos experimentando, né? Todo mundo tem que desfrutar disso, né? Então, para mim é um privilégio. Eu que agradeço por estar aqui. Aleluia. Que Deus abençoe a vida do irmão. Amém. E neste momento eu gostaria de lhe pedir que compartilhe esse vídeo com mais pessoas, para que elas entendam, ou assim, compreendam, conheçam mais de Deus, Sim. né? Se aprofundem mais em Deus e entendam que o amor dele não é explicado, vai além daquilo que nós imaginamos, não tem como se medir. Não tem como se medir. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas para que elas saibam que o Senhor tem um propósito na vida delas. Para que elas permaneçam firmes, porque talvez não seja hoje, não seja agora, mas o Senhor irá cumprir aquilo que prometeu. Para que permaneça firme, porque breve Jesus voltará. Que o Senhor continue contigo. E se você ainda não é inscrito no meu canal, no nosso canal, se inscreva e nos ajude a continuar anunciando as boas novas do Reino. Que Deus ele abençoe imensamente a sua vida. Um forte abraço de sua amiga Bia, do seu irmão em Cristo, Gu, e de seu Pai Celestial.